esposa do pastor Edinaldo. Vou contar um pouco da minha vida, que aconteceu comigo quando eu era jovem. Conheci um rapaz e começamos a namorar e noivamos. Ficamos 4 anos noivos. E durante esse período foi um relacionamento muito difícil, porque a família dele era espírita e não dava certo. Eu não era totalmente, conhecia Jesus totalmente. Minha mãe era evangélica, eu ia com ela, muito jovem. E ali eu conheci esse rapaz. E quando foi um dia, eu disse para ele que não dava certo o nosso casamento. E esse rapaz falou assim para mim: olha, se você não casar comigo, você não vai casar com ninguém mais. Você não vai ser feliz. E ali surgiu 3 fotos da minha casa. Ele levou essas 3 fotos. E quando ele pegou essas fotos, ele fez uma macumba para mim. E eu fiquei dentro de casa. A primeira vez que aconteceu, eu estava jantando e me deu um escurecimento de vista. E quando eu desmaiei, quando eu voltei assim, eu olhei assim para minha mãe, estava tudo dentro de casa quebrado. E eu perguntei para ela: mãe, o que aconteceu comigo? Ela falou: minha filha, você foi acometida de um espírito e você quebrou tudo dentro de casa. Então aí começou a luta da minha mãe. Esse rapaz, ele pegava os pontos de macumba e vinha e pegava no quintal da minha casa. Ele pegou o meu nome, pastor, naquele dia eu não citei agora porque lembrando os detalhes. Ele pegou o meu nome, colocou na boca de um sapo e levou para o mar. E trazia aqueles pontos de bruxaria de macumba e colocava embaixo de um pé de cajueiro que tinha no quintal da minha casa. E aí eu ficava possessa, eu olhava para as paredes, eu não via. Eu tinha 14 demônios atuando na minha vida. Eu não comia, eu não dormia, eu não tomava banho, eu vivia uma pessoa amarrada. Não tinha que conseguisse me segurar. E passou 3 meses minha mãe nessa luta antes de conhecer o pastor Edinaldo, que hoje é meu esposo. E ali minha mãe, muito desesperada, a pessoa dizia para ela: leva para um centro de macumba, leva para a igreja. Minha mãe me levava para a igreja, pastor. Quando eu chegava lá na igreja, o pessoal me amarrava, colocava um pano ali e eu ficava, pastora, me debatendo, né, ali, rolando de um canto para o outro, me machucando toda. E não tinha que conseguir se expulsar aquele demônio que estava em mim. Com muita luta, com muito tempo, era que o pastor conseguia orar e aquele mal saía. Quando eu chegava em casa, me dava uma dor de madrugada, porque ele usava, na família do rapaz, ele usava um boneco chamado voodoo, acho que alguém conhece. E quando ele colocava o alfinete em qualquer lugar, que ele colocava aquele alfinete, me dava uma dor, que eu saía correndo, desesperada. Não tinha quem conseguisse me segurar para me suicidar, me jogar debaixo do carro, me jogar na areia de pé. Era isso que o demônio queria da minha vida. E várias vezes eu tentei suicídio, várias vezes tentei me matar. E quando foi um certo dia, os demônios disseram: olha, eu conversava com o espírito, ele vinha, se aparecia para mim, chegava, sentava aqui na minha cama, e eu falava para minha mãe: mamãe, o espírito do demônio chegou aqui. E ela dizia assim: aonde, minha filha? Ela não via, mas eu estava vendo aquele espírito. E eles me batiam. Ela via o meu rosto vermelho, meu corpo vermelho, mas não conseguia ver, né? Porque era um espírito. Ele dizia para mim: o espírito, você não vai ser feliz, você não vai casar, porque o mesmo de causa que me mandou para destruir, que era o rapaz lá, o pastor era noiva, e eu vim aqui para você matar, acabar com a sua vida, você não vai ser feliz, você não vai casar. E minha mãe levou para a igreja nada, me levou para um centro de macumba também. Quando chegou lá, o pai me pôs, o pai de santo, disse que queria uma vela, queria
roupa virgem, e pediu tudo que eles pedem lá. E eu tinha que trabalhar lá, que eles chamam que é desenvolver, né? Desenvolver. Eu tinha que desenvolver para poder ficar bem, porque eu era média, então eu tinha que desenvolver, trabalhar lá. E minha mãe, desesperada, porque ela queria ver a filha liberta daquele mal que estava ali. E eu comecei a frequentar aquilo ali e nada. Quando foi um certo dia, o pastor Edinaldo, que hoje é meu esposo, na época ele era evangelista, e ele evangelizava, e quando ele chegou na rua, viu uma casa com muita gente. Naquele dia eu estava possessa por um espírito. E ele chegando ali, ele perguntou para o pessoal o que estava acontecendo. E ali o pessoal disse que ela está endemoniada, ela está possessa por um espírito. E ela não tem um só, ela tem vários. E quando saía um, entrava outro. Então, quando aqueles espíritos saíam do meu corpo, pastora, eu ficava muito fraca. Porque eu não me alimentava, eu não conseguia dormir, né? E quando ele vinha um, vinha outro, e eu ficava muito fraquinha. E o evangelista, na época, ele chegou e perguntou, né? Então, ele falou com a minha mãe. E minha mãe disse, ela foi cometida desse espírito, o rapaz foi noivo com ela e não quis mais, terminou, e ela resolveu terminar, e ele disse que ela não ia ser feliz e fez essa macumba para ela. E ela, hoje a minha filha está assim. De madrugada, os espíritos vinham, os demônios, e começavam a mexer na água. Na minha casa, a gente na época era muito simples. Eu acho que o pessoal que mora no interior conhece aqueles jarrinhos de água que chama pote, né? Então aquele demônio vinha e pegava um copo e começava a tirar água, e a gente via só o barulho da água. Minha mãe via o barulho da água caindo, mas não via os espíritos, né? E eu vejo, mamãe, ele está aqui, né? Então o evangelista chegou e disse para ela assim, olhou para ela, conversou, ela explicou o que estava acontecendo, e ele falou assim, olha, eu vou orar por ela, vou expulsar esse mal que ela tem, vou cuidar e vou casar com ela. O evangelista falou isso para minha mãe ficou sem entender, né? Mas o que aconteceu? Deus colocou ele naquele momento ali, para hoje a gente estar aqui, né? Pregando e falando a palavra de Deus. Então começou a luta do evangelista comigo. Isso passou uma semana, 3 meses que eu falei aqui para ajudar outra vez, porque foi o período da minha mãe, a luta dela comigo. Mas quando o evangelista que me conheceu, ele passou uma semana nessa luta. Então foi a luta dele agora, começou a luta dele comigo. Eu ia para a igreja, minha mãe levava para a igreja, chegava lá, eu saía possessa de dentro da igreja, correndo pela pista, né? E ele vinha ao lado para não deixar o carro me matar, porque ali o demônio dizia, se joga. Na hora que eu me jogar, ele vinha e me tirava, né? Ele ia riscando a vida dele também. Outra vez lá dentro do trem, o demônio disse, vai do trem, está vindo agora. Eu saí em direção, correndo, não tinha que conseguir me segurar. Então, Deus, quando ele chegava lá em casa, minha mãe disse, ela saiu correndo. Ele saía atrás de mim, por onde ela foi, ela teve um tal lugar. Ele chegou, quando ele chegou, que eu ia me jogar no trem, ele me tirou. E nesse momento, antes de eu jogar do trem para me matar, tinha um rapaz, e ele me segurando, e o rapaz falou assim, o demônio que estava na minha pessoa, dizia assim, me solte, tarado, olha, o tarado está me pegando. E era o evangelista tentando me segurar para mim não me jogar na linha do trem, embaixo do trem. Pastora, dá licença, nesses momentos assim, a senhora lembrava dessas coisas? Não. Era tudo sem saber de nada? Não lembrava, porque o Espírito, quando ele vinha sobre mim, era como se eu tivesse dado um branco. Eu não lembrava de nada. E quando eu tornava, eu ficava olhando sem saber o que tinha acontecido, né? Não sabia o que acontecia. Aí perguntava o que aconteceu. Aí era que a minha mãe, e ele explicava para mim. O que a senhora sabe desse episódio? Desculpe interromper. Não, tudo bem. Se alguém tiver pergunta, pode fazer. Pode fazer. O que a senhora sabe desse episódio do trem foi que o pastor Edinaldo hoje, na época evangelista, ele viu essa cena toda. Sim, ele estava lá presente, foi ele que me livrou, né?
Me livrou nesse dia. Então esse rapaz, na hora que ele estava me segurando, para mim não jogar no trem, e o rapaz falou assim, ei, você é um parado, você está pegando ela, você vai estuprar ela. Aí ele falou, não chega perto dela porque ela está possessa por um espírito e não é bom você chegar perto. Aí ele foi tentar me segurar, no que ele me segurou, o pastor falou que eu dei um chute muito forte, né, nele, ele caiu. No que ele caiu, ele falou para ele, olha, eu falei para você que ela estava possessa, que você não chegasse perto porque ela está com um espírito e eu vim pegar ela aqui para levar, né. Então nesse dia ele conseguiu me livrar, foi a segunda vez, e a luta dele. Então, eu olhava para minha mãe, eu tentei matar minha mãe. Minha mãe chegou assim para mim, eu olhei para ela e vi um demônio no rosto dela. Então, peguei ela pela garganta e levantei ela, e ela pedindo socorro, meus irmãos chegou e me tirou, né? Me amarrava, porque não tinha que conseguir se segurar. Então, quando foi uma certa vez, esse demônio disse que eu poderia levar a história de nós, se quiser me lembrar alguma coisa também, né? E se quiser fazer alguma pergunta, né? Pode vir. Aproveitando, continuando, uma vez o Espírito falou para ela que ela estava dormindo porque não estava conseguindo dar cabo da própria vida dela, ou ela tomando veneno, ela se jogando, aí ia pegar dormindo quando não tivesse ninguém em casa. E assim ela foi dormir, adormeceu na cama, e lá esse espírito tirou o espírito dela, e a mãe percebeu que ela estava diferente, sem respirar. Ficou assim durante 20 minutos, sem respirar, o coração não estava batendo e estava gelado. E todo mundo em desespero, eu morava próximo, e mandaram me chamar, eu vinha com a bicicleta rápido. E quando eu cheguei lá, a casa já estava cheia de gente, tinha vela no quarto, tinha gente espírita, tinha gente católica, tinha gente crente, porque naquela época era como se fosse uma cidade do interior, qualquer coisa que acontecesse, tinha. Estava lá, um orava, outro rezava, outro fazia um passe, e cada religião ali nada, ela estava lá. Eu coloquei a mão no pé dela, ela estava gelada. Era para ela voltar, né? Para voltar. O pessoal rezava, outro orava, outro Para ela fazia. voltar. Porque ela estava quantos minutos? Como morte. O carro, claro, do ITEP. Todo mundo confirmou que ela estava morta. Todo mundo ali vivo, todo mundo ia lá, pegava no pulso, via a respiração, não tinha, e todo mundo. Era o choro da morte. Ela nunca tivesse chegado no enterro ali. Sim, sim. Está todo mundo chorando. E a mãe desesperada lá no trabalho. Lá eu cheguei e vi que eu percebi que aquilo ali não era uma morte. Por alguma experiência que eu já tinha frequentado algumas igrejas, que naquela época era muito difícil ter, mas tinha, aqui a coluna de libertação, e isso aí pode ser um espírito que está fazendo ela ficar nessa situação. Aí eu coloquei a mão nela, repreendi aquele espírito chamado morte, né? E que soltasse o espírito dela. Aí nisso não aconteceu nada, eu orei de novo. Eu disse que em nome de Jesus, pela fé, que o espírito dela volte agora. E disse que nada estava acontecendo. Aí de repente ela soltou, aliás, o demônio soltou o espírito dela, ela vai contar agora no tá? Quando eu fiz essa oração, e ela tornou a viver, depois de quase já 25 minutos já, sem respirar, o coração parado, pés gelados. E ali eu saí, até um pouco, ele até me chamava de curador, que era um curador, que era mais, não tinha nem de explicar o que aconteceu. Aí ela vai contar o que aconteceu agora, quando eu vou esse momento. Por mim, ele falou, espírito chamado morte, eu ordenei em nome de Jesus, volta ao espírito, ao corpo dela. E naquele momento, quando meu espírito estava numa certa altura, com o demônio segurado na minha mão, e eu dizia assim, eu quero voltar para o meu corpo, eu quero voltar, porque eu vi o meu corpo lá, minha mãe, todo mundo chorando, agarrado comigo, e aquele espírito, aquele demônio segurando a minha mão, dizia, não, você não vai. Então ali eu passava por certos lugares e via demônios lutando com outras pessoas, matando outras pessoas, né? Pegando outras pessoas. E aí eu dizia, mas eu não quero ficar aqui nesse lugar. Eu dizia, não, mas você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui, porque você não vai casar e você não vai ser feliz. E no momento que o pastor Reginaldo orou, fez a oração, espírito chamado morte, eu ordeno que em nome de Jesus, o
E aquele demônio soltou a minha mão e o meu espírito voltou ao meu corpo. Né? Foi entrando ali eu voltei, respirei, depois de quase 25 minutos ali. Então minha mãe, ali o pessoal começou a chorar, muita gente, eu voltei a respirar, né? E hoje estou aqui para contar esse testemunho. O rapaz que fez a bruxaria para mim, isso, aí a gente ficou noivo, né? Depois que eu fiquei liberta, namoramos, ficamos noivos 6 meses. 6 meses entre noivado, namoro e casamento. E o pastor Edinaldo, né, com ele, hoje é meu esposo. E faz 36 anos que nós somos casados, para a glória de Deus. E esse rapaz, no dia do meu casamento, na semana, ele tentou me sequestrar. Né? Tentou me sequestrar, não conseguiu. Aí foi para a recepção, foi para o casamento, assistiu o casamento. Na recepção, ele estava lá na recepção. O pastor Edinaldo viu ele e ele chamou e disse: olha, eu não vou dar 1 ano para vocês acabar o casamento de vocês. Aí o pastor Edinaldo disse: pode fazer, ela pode fazer, porque ela já está liberta e ela está firme com Deus. E o Deus que a gente serve, nosso Deus é maior do que o Deus que você serve, é o Deus da bruxaria, né? Da macumba. E hoje esse rapaz, a vida dele está totalmente acabada, destruída. Ele é uma pessoa alcoólatra, ele casou, ele não é feliz, ele está separado, os filhos não querem saber dele, porque ele fez um mal, né? Ele fez um mal, ele quis destruir com a minha vida, mas Deus colocou o homem de Deus na minha vida para orar, para lutar, e hoje a gente casar, fazer a obra de Deus, 36 anos, né? Que a gente faz a obra de Deus, somos casados. Temos 4 filhos, um netinho aqui também é primeiro netinho. Tem outro netinho, 2 filhos. E estamos aqui, né, fazendo a obra de Deus. E o que eu quero dizer para vocês, Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é tudo de bom, né? E se a gente deixar Deus agir na nossa vida, ele vai fazer, né? A gente tem que querer. Deus, ele bate. Ele não vai chegar como ladrão para abrir a porta da tua casa. Deus, ele chega de leve, ele chega suave, que é o nosso coração. Você tem que abrir para ele e deixar ele entrar e agir na nossa vida. Eu tenho certeza que do jeito que ele me libertou, ele vai libertar alguém da tua família também, que está passando pela mesma situação. Não desanime, não fique desanimado, não pense assim: ah, Deus, eu estou na igreja, ou eu estou buscando a Deus e Deus não está me vendo, está tão difícil. Mas às vezes Deus trabalha no silêncio. Foi uma luta muito grande da minha mãe, junto com o pastor Edinaldo, e hoje estou aqui, sou liberta, casamos, fazendo a obra de Deus, orando por pessoas pela mesma situação. E acontece, né, muito aí um tempo desde que a gente estava na igreja, aconteceu, eu fiquei muito angustiada, assim, triste, porque não pude orar por aquela pessoa, porque a igreja que a gente estava não era, né, nossa, a gente estava visitando, e aí aquela jovem saiu de lá com o mesmo problema que ela veio, endemoniada, porque o pastor, ele não soube fazer a oração certa, a oração de libertação, né? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. E muito obrigada pela oportunidade. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus, que ele merece, né? Obrigada. Glória a Deus.